Só alegria, só alegria, só alegria. Deixa eu tirar da outra câmera aqui. Will, muita emoção aí, cara. Não molhou sua planilha aí, seu caderninho. Lembra dos lances ainda? No momento que acaba a luz na Baixada. Deve ter algum motivo, né? Deve ter algum não motivo. pagaram a conta, né? Thiago, jogo nervoso, independente de ser quarta rodada do campeonato estadual ou não, a Atletiba tem um clima diferente, é só a gente ver esse final de jogo nervoso, é só a gente ver a comemoração pós-jogo, é diferente, não adianta tentar menosprezar o Atletiba, só menospreza quem não ganha a partida. O Atletiba tem um ritmo diferente, tem uma atmosfera diferente e não foi diferente hoje, inclusive. O Curitiba fez uma boa partida, tá? Claro, tem muitos pontos a serem melhorados, tem muitos pontos a serem melhorados, tem muita questão física ainda envolvida, sentiu muito no segundo tempo, mas a gente pode tirar de proveito uma boa atuação, além do resultado. Um jogo difícil contra um adversário também de primeira divisão, então tem que ser muito valorizada essa vitória. Você pergunta sobre os lances da partida, até puxei sobre estatísticas aqui, tá complicado. O Campeonato Paranaense em relação a número é muito difícil, e se a gente for puxar, o Atlético deve ter tido mais... Não tem nem VAR, né, rapaz? Então, cara, é até difícil, eu gosto de fazer sempre o pós-jogo falando um pouco sobre números e tal. Naturalmente, a gente entende que o Atlético teve mais posse de bola, que teve mais finalizações, até por conta da necessidade do jogo, porque o Curitiba faz o gol e o Atlético precisa se expor. Mas falando um pouco sobre a partida e primeiro sobre o primeiro tempo. O Curitiba não começou tão bem assim o primeiro tempo, o Atlético teve um pouquinho mais de volume, conseguiu ocupar mais o campo do Curitiba, o Curitiba talvez ainda buscando esse melhor entrosamento, tentando se encontrar dentro de campo, tanto é que com 2 minutos de jogo, o Jadson faz um cabeceio que gera uma chance perigosa, onde o Curitiba dá muito espaço no cruzamento. E essa foi uma atuada, um sinal de alerta para a gente ligar nessa questão de dobras no lado do campo, nessa questão de sobra até no meio de campo, muito espaço para o adversário perto da área, ponto para a gente destacar depois. Aos 4 minutos, o Curitiba tem uma finalização do Ronier, onde o Tinga, que a gente vai falar no pós-jogo sobre o Tinga, tá, Thiago? O Tinga faz um bom passe, o Ronier chuta travado. E aos 15 minutos, teve uma situação no segundo tempo, mas a única situação de perigo do Atlético realmente no primeiro tempo é uma chance gerada com o Julimar, onde o Curitiba marca muito mal, dá espaço no lado direito do campo, tem uma dobra de jogadores do Atlético que tem o espaço para o cruzamento e o Julimar sobra dentro da área com tranquilidade para finalizar e acaba isolando ela. Um lance que gerou bastante perigo. E a partir disso, o Curitiba começou a melhorar muito no jogo da metade do primeiro tempo em diante e foi atuada da metade do primeiro tempo até o início do segundo tempo, até fazer o gol e depois a situação do jogo mudar. O Curitiba ainda tem 2 chances no primeiro tempo, uma muito clara, onde o Lavega faz uma jogadaça pelo lado esquerdo, utilizando muita velocidade, chegando no fundo, fazendo o cruzamento para o Josué, que perde a chance. E aos 43 minutos, o próprio Lavega perde uma chance, onde o Curitiba recupera essa bola mais alto no gramado, né? O Tinga encontra um passe pro Ronier e o Lavega acaba não finalizando também. No intervalo, a gente fala que achava melhor o Curitiba não mudar, que tinha melhorado a partida e a postura do início do segundo tempo já mostra por que não deveria ter mudado. O Curitiba volta muito bem e aos 3 minutos encontra o gol rapidamente, né? Que muda o cenário, que deixa a partida melhor para o Curitiba. E o gol novamente em situação parecida como foi o gol contra o Maringá e uma das expectativas em relação a esse time do Fernando Seabra. Apertando a marcação, subindo a marcação, o Lavega consegue recuperar uma tentativa de chutão do Benavides, fica com a bola, faz o cruzamento e a partir do momento que você recupera essa bola mais alto no gramado, naturalmente o seu adversário está desarrumado, está desorganizado e foi o que aconteceu. O meio da área estava completamente livre, tanto que o Ronier veio do lado direito para dentro e conseguiu fazer uma linda cabeçada completamente livre. Mas essa é a vantagem. Você recupera essa bola lá em cima, você pega um adversário desorganizado e você consegue aproveitar o espaço. O gol do Curitiba, claro, com suas diferenças, lembra muito o gol do Curitiba contra o Maringá, aproveitando talvez do mesmo veneno. Na sequência, o Curitiba continua bem na partida e tem uma finalização do Lavega aos 8 minutos de longa distância que gera certo perigo. A partir disso, o Curitiba recuou. Não tem como a gente falar que o Atlético não teve volume, não conseguiu criar chance, na verdade não era nem criar chance, mas não conseguiu rondar a área do Curitiba. Rondou. O Atlético começou a pressionar o Coxa e não necessariamente o Curitiba conseguiu transicionar porque estava cansado fisicamente. Nitidamente o Curitiba estava sofrendo nessa marcação. Fisicamente, jogadores que são acima da média não estavam conseguindo acompanhar, como o Josué, o próprio Sebastião Gomes também estava cansado, e o Atlético começou a ter um volume. Aos 17 minutos tem um chute do Mendonça, que é decorrência de uma jogada de uma falha do William Oliveira, que acaba gerando uma finalização. Aos 22 minutos, o Leozinho faz um cabeceio onde gera bastante perigo, onde espaço no cruzamento do lado direito, e o Leozinho tenta fazer, do lado esquerdo tenta fazer o cabeceio, e o Curitiba daí, a partir desse momento, melhorou na marcação. A partir do momento que fez substituições, melhorou na marcação, conseguiu ter mais pegada na marcação e, inclusive, conseguiu ter chances da transição. As 2 últimas chances da partida são do Curitiba de transição.
Curitiba quase tem uma chance clara, quase faz um gol, através de uma chance muito clara, onde é lançado o Lucas Ronier, tenta a jogada e o Fabinho perde o gol no final. Ali achei que foi displicência de maneira geral, achei que os dois erraram, tá? Achei que o Lucas Ronier podia ter finalizado antes e acho que na sequência da jogada o Fabinho finaliza muito mal. Chance que não pode ser perdida. A gente pode destacar e ressaltar uma chance criada muito clara e que é bom isso, é bom você ter chance, é bom você ter oportunidade, mas ao mesmo tempo você não pode perder chance, porque pode custar caro no final. E no final, novamente, quase aos 48 minutos, o Curitiba tem um novo contra-ataque com o Lucas Ronier, que finaliza para a defesa do Santos, que leva bastante perigo. E eu quero destacar que esses dois últimos lances foram gerados também através de uma mudança de esquema do Fernando Seabra. A gente vai falar isso melhor, mas o Curitiba melhora com as substituições mais para a reta final, onde ele coloca 3 zagueiros, tenta coibir melhor esse lado do campo, essas jogadas do Atlético que estavam sendo pelo lado do campo, principalmente por ter jogadores agudos pelo lado de campo, seja Bruninho, seja Leozinho, que são caras que tentam ir para cima, fazer a jogada. Então o Curitiba reforçou o seu setor defensivo, conseguiu melhorar a sua marcação e inclusive criou chances através disso. Acho que é isso, Thiago, falei bastante. Falou bastante, falou bonito. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, agora sim, está muito alto lá, beleza, agora ajeitamos aqui. Pô, primeiro jogo, Cezinha, primeiro clássico do ano, já começou com o pé direito ali. Queria só que você falasse rapidinho ali, porque tem bastante jogadores estreando no Atletiba, né? Segunda partida de muitos jogadores ali, parece que o pessoal que entrou ali, entrou com vontade ali, já entendendo o ritmo do jogo, né? Sim, eu gostei, na verdade, de novo, né, o Tinga mostrou muita segurança, o Kozer, para mim, jogou muita bola, o Michael também não destoou, né, o próprio Bruno Melo, cara, eu tenho nessa bronca de jogar com o lateral esquerdo improvisado, eu tenho certeza que logo para mim o Bruno Melo é um dos homens de comando desse grupo, mas como zagueiro, né, não como lateral esquerdo. Eu sei que, enfim, ele faz também aquilo que pode, se coloca à disposição. O Ronier, parece que o Ronier voltou a ser aquele cara da Copa do Brasil, do Sub-20 do Curitiba, né? Aquela alegria. A copinha, na verdade. Né? O que ele fez hoje, cara, primeiro o gol que ele faz de cabeça ali também não é uma coisa tão fácil, porque o cruzamento, ele veio muito bem, ele desloca o goleiro, né, com o toque de cabeça. Se ele copeia com o olho fechado, Rio. E vale destacar que ele é um jogador baixo, né? Exatamente. É um lance muito mais difícil para ele conseguir o cabeceio. Exatamente. Então, e aí teve esse lance que está sendo mostrado nesse momento. Ele teve mais 2 oportunidades e a intervenção lá do Santos, que ele chuta fraco, né, naquele lance que ele tem uma oportunidade. Enfim, cara, o próprio Josué, né, uma realidade, essa turma toda. Eu acho que nós, claro, brasileiro é outra conversa. Quero ver o tal do Breno Lopes. Tô esperando também aí um lateral esquerdo. Mas eu acho que nós estamos num caminho. Hoje, independentemente do resultado, não daria para a gente fazer aí uma terra arrasada. Mas é que o Atlético, ele vai ser o nosso adversário no Campeonato Brasileiro, que já está batendo as portas aí, né? Daqui 10 dias é o Campeonato Brasileiro. E eu acho que a preocupação é deles lá, para entender o que eles vão fazer, e aí é um problema deles. Eu acho que a gente está num caminho, um caminho inicial, um adversário que, repito, vai estar na Série A com a gente. A gente está pensando, nesse ano, levar essa galera e dar um presente para essa galera que seria a Sul-Americana. Espero que a gente mantenha esse envolvimento, cara. E outra coisa, porque eu sei que eu não tive condição de falar sobre isso, queria só falar, não é rabugice, não é nada disso. Mas eu queria ver mais da Del Valle, cara. Né? Eu tô achando que estavam aí essa semana. Cara, a gente tá falando em Lotero, tá falando em Veguete, esses caras não vieram, muitos viraram o nariz, e eu acho que esses caras poderiam socar a gente aí, socar centroavante, socar lateral esquerdo. Traz um, não, traz 2, traz 3, Will. Pelo menos, quem sabe, um dá certo, cara. Tô vendo os números do jogo ali, Will. O Atlético não deu nenhum chute no gol, César. Nenhum chute no gol. Não chegou. Tanto é que quantas vezes o César falou o nome do Pedro Morisco só em cruzamentos só em cruzamento. E tiro de meta. Então é isso, cara. Eu acho que nós estamos num caminho. Eu acho que a galera... ninguém nunca colocou aí em dúvida que o time poderia mostrar alguma coisa. Tô esperando o Breno Lopes e tô esperando o envolvimento do Del Valle, cara. Quero que esses caras tragam gente aí também para que a gente não tenha só 11, 12 ou 13 jogadores, enfim, parabenizar o comando. Acho que a torcida do Fluminense também estava certa
quando diz que o Lavega foi muito injustiçado lá, que não pôde jogar, não teve chance de jogar. Breno Lopes vai ter que correr atrás. Não é só chegar e Cara, jogar. jogador, pelo que ele jogou hoje, vida bandida. Se o Breno Lopes, e eu acho que viu o jogo, viu essa partida, vida bandida pra ele. Lavega, meu amigo, vai nos ajudar bastante. Valeu demais a vitória, 1-0 pro Verdão. A galera vai comemorar o sábado, vai curtir o domingo. O Curitiba nessa sequência do Paranaense, depois da derrota em casa na estreia, depois do empate, correu atrás contra o Maringá, hoje vence o Atlético, já dá uma turbinada na classificação. Seguimos a rota para conquistar o Campeonato Paranaense e também para fazer um Campeonato Brasileiro no mínimo digno, né, Thiago? Boa, César, sou seu fã, cara. Que narração eu que sou. absurda. Imagina, Inclusive, tamo esqueci de te mostrar, cara, durante o seu gol. Olha como que fica aqui legal. Olha lá, ó. Que maneiro, É hein? coxa, galera. É isso aí, ó. Cara, que show de bola. Transmissão evoluindo cada vez mais. Os caras são enjoados, né, Will? Mas valeu demais, galera. Muito obrigado, galera. O espaço aqui sensacional. A galera veio, comprou ideia. Que a gente possa ver também aqui cada vez mais lotado, mais cheio. E a turma saindo feliz da vida, que é o que a gente quer. Beleza? César, antes de você ir, vota o teu melhor do jogo aí, cara. Cara, difícil, mas vou ficar pelo gol, né? Pelo gol, pelas outras duas oportunidades. Primeiro, quero fazer aqui uma ressalva para o Coser. Cara, não que o Curitiba tenha sofrido, mas todas as bolas foi muito bem o Coser, foi muito bem o Tinga. Mas, cara, pelo gol, pelo que faz no ataque, depois ele teve aquela oportunidade que por um pouco ele não dribla o Santos e sai na cara do gol, e aí o tal do Aguirre salvou na risca do gol lá, ou aquele que seria o segundo gol do Curitiba. Depois teve o arranque do Ronier, que bateu pro gol e a intervenção do Santos. Eu vou votar no Ronier, cara. Maravilha, um voto por... Valeu, não sei se quer ir embora, se não quer qualquer coisa, tamo junto aí, fica à vontade. César, vou deixar pra galera, a galera já votou aqui, já ninguém consegue passar ali, já tem o voto dela, mas quero saber o seu antes aí, Will. Thiago, eu acho que você vai ter que desempatar, tá? É muito injusto, primeiro, essa questão de votação, porque geralmente a gente vai pesar pro lado ofensivo do campo, né? Você tem o Ronier fazendo gol, o Lavega fazendo a jogada do gol, fazendo uma baita jogada, além de participar em outras jogadas, mas do sistema defensivo, o Thiago Coser e Tinga fizeram uma partidaça mesmo, muito seguro, os dois, tanto na parte defensiva, quanto até quando precisava construir um pouco mais o jogo. Mas não tem como ser diferente, o setor ofensivo foi o que resolveu a partida, fazendo 1-0. Então eu vou ficar com o Lavega, tá? Gostei da atuação dele, achei que no primeiro tempo já gerou perigo, apesar de às vezes errar alguns lances de forma técnica, achei que ele incomodou muito, tanto é que os principais lances do primeiro tempo saíram pelo lado esquerdo do campo, saíram com o Lavega, apesar de em determinado momento ter errado o final da jogada, não ter conseguido terminar da melhor forma. E o gol foi muito por conta dele. Claro, tem um mérito gigantesco do Ronier de fechar na área, de subir para conseguir cabecear, mas o Lavega tem uma importância muito grande. Então, o meu voto vai pro Lavega, tá? Apesar de achar que a dupla defensiva ali, Tinga e Thiago Coser, no caso, se saíram muito bem, foram muito acima da média. Curitiba, de maneira geral, é difícil a gente apontar alguém que foi muito mal na partida, pode ter alguns pontos a ser melhor aproveitado, mas eu vou no Lavega. Me estiquei novamente, desculpa, Thiago. Não, manda bala, quanto mais minutos, melhor. Eu sempre é assim. Então, um voto pro Ronier, um voto pro Lavega, eu vou de Thiago Coser. Vou deixar pra galera decidir, cara. Eu não sou bobo nem nada, cara. Tá certo você, a galera vai decidir aqui, tá? Tem as 3 opções, não temos o Tinga, porque a gente colocou apenas 3 opções, são 3 opções para enquete, mas tem outros jogadores que mereciam estar ali também. Mas eu vou ficar com o Thiago Coser, bela atuação aí, primeiro Atletiba do Thiago Coser, entrou muito bem aí, calmo, né, até espanou uma bola ali que a gente pensou que poderia dar algum perigo, mas bastante calmo, foi muito bem. Meu voto é para o Thiago Coser, você queria complementar? Só isso. Então vou deixar para a galera 67%, a galera já votou, deixa eu ver quantos votos aqui, ó, mais de 200 votos aqui na nossa enquete. Ronier com 67 pontos, o voto da galera ganha por 2, tá bem, né? Pô, foi o cara que fez a alegria da galera? Não, e não só ótimo. Isso, né? No segundo tempo cresceu muito de produção, até achei que o primeiro tempo do Ronier foi um pouco abaixo. Tava bastante marcado, né? E talvez até por isso sobrou mais espaço pro Lavega. Mas o Lucas Ronier conseguiu no segundo tempo levar muita vantagem. O gol, conseguiu gerar chances, talvez... acho que errou um pouco na jogada com o Fabinho, ele acho que foi um erro duplo, mas levou muita vantagem, fez aquela serinha, provocou o adversário, foi um cara, um grande personagem da partida.
Maravilha, temos alguns superchats aqui, ó, Kathleen, que tá todo dia com a gente aqui, obrigado Kathleen, falando parabéns pela transmissão, meu Coritiba, obrigado aí pelo todo o apoio, todo dia com a gente. O Nilson Tadeu Bittencourt mandou um superchat também aqui, ó, quando um coxa quiser fazer festa de aniversário, já tem um salão de festa disponível e vitalício. Salve, salve, nação Coxa Branca, grande transmissão, valeu aí Nilson Bittencourt com a gente. Daqui a pouco vou ler mais comentários também, que eu sei que a galera quer, não para de falar aqui, a galera gosta bastante do nosso hoje chat. Hoje pode, né, Thiago? Hoje pode. Hoje tá todo mundo feliz também. Hoje sempre, mas hoje tem mais motivo. Teve até umas invasões ali, eu sempre agradeço as invasões dos atleticanos, porque para comentar no chat tem que ser inscrito do canal, então muito obrigado pela sua inscrição, faz toda a diferença também, cada inscrito ali faz toda a diferença, então seja muito bem-vindo. Mas ficar com educação a gente até deixa, senão a gente acaba colocando a moderação em ação. Will, vamos para as análises individuais aí, cara. O pessoal, já que o Tinga ficou de fora aqui da nossa votação, vamos começar falando dele? Porque o Morisco, cara, não tem o que falar. É engraçado que você nem me pergunta sobre o Pedro Morisco, porque a gente não tem o que falar. Claro, foi um goleiro seguro quando foi exigido. Quando teve cruzamento próxima à área, conseguiu levar vantagem. Ganhou tempo. Ganhou tempo, mas pouco para se falar do Morisco, que foi pouco exigido, tanto é que você fala que o Atlético não teve nenhum chute a gol. Falando sobre Tinga, um jogador que chega ao Coritiba com desconfiança, a torcida tem certa desconfiança em relação à chegada dele. Primeira partida contra o Maringá já agrada. Eu mesmo, pós-partida, no pós-jogo, falei pra vocês que apesar do gol do Pedro Rocha, dos estreantes, o Tinga foi o que eu achei que saiu melhor. E hoje fez uma partidaça. Apoiando quando necessário, claro, não vai ser tão diferencial no apoio, até porque o Lucas Ronier mesmo tenta ser mais individualista em certos momentos, inclusive no primeiro tempo teve um ou outro lance que o Lucas Ronier não soltou a bola pro Tinga, mas sempre sendo uma opção. No segundo tempo, e muitas vezes sendo obrigado a marcar mais por conta de dobras na lateral, a gente fala aqui que o Atlético colocou jogadores mais pro lado do campo para tentar sobrecarregar o lado do campo e levar vantagem, e o Tinga soberano. O Tinga não perdeu uma disputa, não perdeu um duelo. No final do jogo, já cansado fisicamente, já praticamente sem força, ganhou alguns lances, teve que arrancar ainda para tirar o Coritiba daquela pressão, para sair da pressão. O início do Tinga é muito bom. Você é um jogador que chega cercado de expectativa, chega cercado de desconfiança. A gente não pode, necessariamente por 2 partidas, falar que é o melhor lateral do mundo e que os problemas estão resolvidos, mas é um lateral que agrada nas 2 primeiras partidas e ainda mais nessa, que é uma partida de uma exigência muito maior. Foi partidaça do Tinga. Boa, vamos para o outro lateral, depois vamos para os zagueiros aí. Bruno Melo, foi uma situação discreta do Bruno Melo e às vezes para o jogador defensivo isso é bom. Eu achei seguro, ok, assim, nem tão bem, nem tão mal e assim... lembrando que eu falo várias vezes aqui que eu achei que o Coritiba pecou na marcação pelo lado do campo, mas não a marcação necessariamente dos laterais, mas sim o motivo de ter dobra. A própria chance do Julimar no primeiro tempo não é que foi erro do Bruno Melo na jogada. Tinham 2 jogadores para ele. Então, naturalmente, faltou alguém ajudar na marcação para ter o lance. Não é necessariamente porque o cruzamento vem do lado do campo que é o lateral que falha. Achei que o Bruno Melo fez uma partida ok, mas ainda acho que o Coritiba necessita de uma opção diferente na esquerda, a não ser, talvez, dar mais cancha para o João, trazer um outro lateral esquerdo. Não é a opção dos meus sonhos para o Campeonato Brasileiro, mas hoje não tem muito o que falar. Bom, o pessoal concordando aí, falando que o Tinga tava demais hoje aí. Bem demais. Pô, eu não tinha pego a graça, eu tava distraído. Puta, vamos com o Michael, cara. O Michael aí, o nosso cara, ele é praticamente o capitão desse time, depois de a gente ver os bastidores aí, né? Um cara que até falou pros novos contratados, deu um recado nos bastidores ali na pré-eleição, falando, ó, esse time aqui foi campeão no passado, a gente se acostumou, esse time tem uma camisa pesada e é time de campeão, então quem tá entrando ali tem que entrar também nesse mesmo clima. Como que foi a atuação dentro de campo do Michael agora? O Mike foi extremamente seguro, né? A gente não lembra de nenhum erro dele na partida, inclusive até um cartão amarelo que ele leva é certo. Foi um cartão extremamente tático, onde o Atlético ia levar vantagem no ataque, ia sair em boas condições e o Michael mata o lance, mata de forma inteligente. O Michael fez uma partida extremamente segura. No segundo tempo, inclusive, achei que ele foi muito bem num lance. Inclusive é o lance que gera uma finalização do Mendonça pra fora. Mas antes disso, o Coritiba se embanana ali, o William Oliveira erra e acaba gerando uma jogada com o Tinga. E o Zapelli vem de frente, uma jogada de frente para tentar finalizar. E o Michael trava muito bem. Então, um jogador extremamente seguro, que é peça da engrenagem e que tem muita curiosidade para ver na Série A. Muitos têm desconfiança em relação à questão física, mas todas as vezes que o Michael foi exigido, a gente não tem do que reclamar. A gente precisa dar esse voto de confiança, precisa dar essa chance para ele. Foi muito bem na partida, extremamente seguro. Maravilha, então vamos começar aí com... Ah, não, tem mais o Thiago Kozer, né? Porra, já ia deixar vai o Thiago Kozer. Já falamos bastante dele, mas dá pra falar mais um pouquinho aí, seguro, né? Eu falei mais, acho que agora você vai começar a falar também. Não temos o que falar, inclusive tá me consagrando, tá, Thiagão? Falei isso, tem umas 3 rodadas já, que achava que o Coritiba não precisaria contratar um zagueiro, porque se chega um zagueiro, chega pra ocupar espaço e chega pra colocar o Thiago Kozer pro final da fila.
E as 3 partidas que ele atuou esse ano, ele mostra que talvez meu comentário esteja certo. Posso morrer pela curva e ele cair de produção? Posso. A gente tem que ser honesto porque é um zagueiro e está sujeito a erros. Mas as 3 atuações desse ano foram excelentes. E hoje, num nível maior, no nível de enfrentamento com um time de Série A, novamente foi soberano. Ganhou praticamente todas as disputas, sabe jogar, não é um cara que não tem qualidade para jogar quando necessário e vai precisar disso na Série A. Porque quando o adversário subir sua linha, apertar sua saída, você precisa de um jogador que também sabe jogar, então não passa aperto na marcação, não ele passa aperto com a bola. Também, né? Não é só passando a bola, ele dá umas arrancadas à la Lúcio ali, que é bonito de ver. Ele vê o espaço, né? Ele vai levando. E além no primeiro tempo, a gente cita um lance interessante que ele dá um passe entre linha ali e arranja uma situação pro Tinga que dá um lançamento, um passe até difícil e perigoso, onde ele acha um passe extremamente interessante. Então, partidaça do Cosner mais uma vez, estou muito contente com ele. Acho que sim, o Curitiba nesse momento não deve ir atrás de zagueiro. Posso estar errado, pode ser um comentário uma oportunidade de mercado, como dizer. Pode ser um comentário que envelheça mal, pode. Mas hoje o Cosner está sendo soberano e vai incomodar. E outra questão, você vai embalar para o resto do time, não sei se vai entrar nos reservas ou não, mas pode ser considerada, e já vou entrar no mérito do Jaci, tá? Pode ser considerada a opção do Curitiba em situações de utilizar os 3 zagueiros, ainda mais por conta dessa questão do Thiago Cosner. Nas 2 partidas, pro final da partida, o Seabra coloca os 3 zagueiros para reforçar a marcação. Pelas características dos nossos laterais também. Então, isso, e hoje foi um exemplo, a partir do momento que ele coloca o João Almeida, para ter também um pouco mais de saída pelo lado do campo. Acho sim que a depender do esquema, a depender da partida, a gente pode ver sim o Curitiba com 3 zagueiros. Claro, muito por conta também da segurança que o Cosner tem passado, você consegue ver um cenário positivo para os 3 zagueiros. E até para deixar o Michael mais seguro. Se existe desconfiança em relação à velocidade do Michael, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros da caça, e ele como um líbero, faz mais sentido. O próprio Atlético hoje tinha um zagueiro extremamente lento, que é o Aguirre. Por que o Atlético jogou com 3 defensores? Porque o Aguirre, como líbero, fica menos exposto. Então, o Curitiba pode sim considerar essa opção de 3 zagueiros, só que daí talvez o lado esquerdo do campo teria que ser o João Almeida e não o Bruno Melo. Mas gostei do que eu vi, tá? Gostei do que eu vi. Jaci, Michael e Bruno e Thiago Cosner, apesar do pouco tempo, mas muito por conta das baita atuações do Thiago Cosner. Maravilha, pessoal aí do chat já tá pedindo like, é verdade, pessoal. Pô, tem mais de quantas pessoas aqui? Quase 800 pessoas acompanhando a nossa live e só 420 likes. Então deixa o like, quem gostou da vitória do Verdão, quem tá feliz aí no Atletiba, com a vitória do Atletiba, deixa seu like aí, pô, ajuda a gente bastante. Will, vamos passando já pro meio campo aí, já falamos dos zagueiros, vamos pro meio campo, vamos falar do William Oliveira. Tava tentando lembrar quem jogou ali, o William Oliveira, como foi a partida dele? Olha, o William Oliveira, talvez das atuações do Curitiba, eu achei a mais abaixo, tá? Não achei que foi muito mal na partida, mas não achei que teve também algum destaque. Em determinado momento, achei que falhou um pouco no posicionamento, na marcação. Eu cito muito desse espaço que o Atlético teve em alguns momentos. Achei que o Oliveira fez uma partida aquém até, mas entendo, um cenário difícil, às vezes até sobrecarregado na marcação, que o Curitiba sentiu fisicamente, mas acho que a partir dele, talvez, dos jogadores do Curitiba, o que mais foi abaixo talvez tenha sido o William Oliveira. Mas sem queimar o jogador, acho que pode ter evolução e é muito cedo pra gente falar. Maravilha, vamos de Seba, nosso capitão aí, o cara que é a cara do Atletiba, né? O bicho corre, né? O bicho se entrega no final do jogo ali. Ele ganhando disputa, duelando, dando tapa, ganhando falta no ataque. Fisicamente é um touro, né? Tanto que a chance do Ronier no final ali, onde o Santos faz a defesa, dele, né? o passe não, e ele não só o passe, ele continua acompanhando a jogada e é uma opção ultrapassando pro Lucas Ronier. Claro, ficou mais fácil pro Lucas Ronier tentar a finalização, mas o Sebastião Gomes estava fazendo a ultrapassagem pelo lado esquerdo, dando a opção, né? Sendo uma opção ao ataque. Fisicamente é um touro, é um cara que se entrega muito e que é a cara do Curitiba, extremamente identificado, até por isso é o capitão da equipe. Acho sim que precisa melhorar um pouco na construção do jogo, na tentativa de passe, talvez de quando o Curitiba precisa sair com o jogo, falta um pouquinho em relação a linha, né? Quebrar a linha. Acho que em relação aos 2 volantes hoje, quando o Curitiba estava bem marcado, falta talvez essa saída mais qualificada da bola, mas o Sebastião Gomes ele compensa de outra forma, na força física, na vontade, corre muito, e eu espero isso dele, até porque eu acho que ele tem qualidade técnica, então eu espero até mais disso nessa questão de construção de jogo dele, mas não tenho o que falar, a parte das. Boa, isso aí, um abraço pessoal de Paranaguá, e especial pro Lucas, que é filho do Márcio, tá pedindo aqui um abraço. Pessoal também de Mogi Guaçu, São Paulo, muito feliz com a vitória do nosso Coritiba, aqui o Marcel Souza mandando. Legal a galera que acompanha fora de Curitiba ali, a gente sabe que deixa essa galera mais próxima, né, do nosso Verdão, a galera que mora tão longe, ele não pode acompanhar de perto, a gente vai fazendo essa ligação entre Curitiba e a torcida que mora fora. Will, vamos pro próximo nome aí, Josué, camisa 10,
outra cara. O Coritiba tem vários jogadores que é a cara do Atletiba, né? Dá pra falar aí do Maicon, dá pra falar do Seba, que a gente comentou, o Josué, são jogadores aí que encarnam o mesmo espírito do Atletiba. São jogadores que já criaram uma certa identificação com o Coritiba e já são jogadores mais experientes. Você fala Maicon, Sebastião Gomes e Josué. 3 nomes muito especiais para você falar em relação a clássico, em relação a falar que são jogadores já provados e extremamente experientes. O Josué tem uma identificação muito grande com o clube, não tenho o que falar, é um cara que se identificou muito e foi muito bem. Dentro de campo é uma liderança técnica. Foi muito bem enquanto aguentou fisicamente. Conseguiu encontrar passes, mas fisicamente ainda está abaixo. Isso ficou claro hoje. Claro, hoje foi com certeza titular muito por conta da questão técnica, que é um jogador que sobressai. Acho que tende a evoluir e acho que com esse time leve, um ataque leve, inclusive o Coritiba tende a dar mais certo ainda com o Josué pifando, com o Josué sendo esse jogador, fazendo a jogada a chegar mais pra frente. Hoje sentiu fisicamente. O segundo tempo é uma prova que fisicamente ele caiu de produção e não estava conseguindo marcar da melhor forma. Mas tudo que envolve a partida do Josué, além da qualidade técnica, além da questão de fazer o Coritiba jogar, além de provocar os adversários, além de temporizar o jogo na maneira certa, segurar a bola, forçar cartão amarelo, como forçou do Filipinho. Ele é um jogador que envolve um pacote completo, não é só a atuação. E ele provocou em si, né? no limite certo, né? Provocou e não continuou a provocação, deixou os caras nervosos lá e deixou o cartão pra ele. E também, na hora do gol do Coxa, ele se exaltou um pouco e acabou recebendo seu cartão também. Mas eu achei que foi um outro Josué, um outro tipo de provocação. E não caiu, não brigou tanto, né? Mais provocou do que brigou. Sim. E a gente viu muitas vezes ele tomando cartão amarelo muito por conta de confusão ano passado. Achei que sim, ainda vai evoluir muito fisicamente. Achei que não pode falar que foi as melhores partidas do Josué, porque a gente já viu muito. Mas é um cara que foi bem na partida, dentro do possível, dentro do que ele podia entregar fisicamente. E é o que eu falo, não é só o pacote Josué atuação, mas tudo que ele envolve ali, tudo que ele envolve fora de campo, tudo que ele provoca, tudo que ele dá aquela gastada, e foi muito importante nos 3 pontos. Maravilha, um abraço aí pro João Fernandes, diretamente de Sumaré, rapaz, aqui o alemão CWB, mas ele tá em Meia Praia acompanhando a gente aí, falou que o Josué foi um monstro, grande abraço aí pra ele, pô, tá bem Meia Praia ele também, né, pô, agora tava calor aqui, imagine lá, agora deu uma refrescada aí com a chuva, mas imagine lá como que tá legal. Deixa eu ver quem mais aqui pedindo pra mandar um abraço, a Kátia aqui, ó, manda um abraço pra Kátia, tem que ler 2, 3 vezes pra ver se não, mas vai é a que tem Kátia, BO, né? É a Kátia e o Dalmo aqui torcendo diretamente de Campo Verde, no Mato Grosso. Porra, legal, aí, Brasil inteiro acompanhando. Olha lá, ó, diretamente de BC, o Newton Gomes aqui também, a galera de fora acompanhando bastante. Quero então que você fale do La Vega, partidaça, cara, baita partida aí do La Vega, cara, surpreendente. Teve meu voto de melhor em campo, então eu não preciso nem falar muito sobre o que eu achei da atuação dele, né? É um jogador que foi importante demais na vitória do Coritiba. No primeiro tempo, conseguiu ser o escape do Coxa, conseguiu ser a situação de ataque do Coritiba, inclusive muitas vezes fazendo uma troca de posições com o Pedro Rocha. Pedro Rocha abria para o lado esquerdo do campo, o La Vega atacava o espaço muitas vezes com o centroavante. Errou tecnicamente, às vezes, no primeiro tempo. Faltou um domínio no lance do Pedro Rocha, finalizou mal numa situação em que o Ronier encontrou passe, mas ao mesmo tempo gerou chance. A chance clara do primeiro tempo, que é uma finalização do Josué, foi muito através da jogada do La Vega, e no segundo tempo gera a jogada do gol, além de ter outra finalização. É substituído talvez também por questão física, para melhorar a marcação do lado do campo, como eu citei, mas agradou. Agradou, a gente falava que queria ver ele num gramado melhor, com opção melhor. Você falou ontem, você cantou, você tá bem pra caramba, você falou ontem. Uma hora eu vou cair, hein? Mas assim, a própria jogada dos 2 gols, o que eu falei na jogada dos 2 gols, que ele é um jogador de muito... do gol. Ele é um jogador de muita velocidade. Primeiro, desculpa, a jogada da chance do Josué e a jogada do gol. Primeiro, que é um jogador de muita velocidade e que vai até a linha de fundo, dá profundidade para fazer cruzamentos e fazer a jogada pelo lado do campo, sem você pisar necessariamente no lateral esquerdo. A jogada do chance do Josué foi assim. E a jogada do segundo tempo, um cara leve, que consegue apertar a marcação e chegou depois na linha de fundo, continuou na jogada e fez um baita cruzamento com a mão pro Lucas Ronier, que daí fez um bonito gol, tem o mérito do Lucas Ronier, mas jogadaça do La Vega, partidaça. E um gol que o Ronier tava procurando o ano passado inteiro, né? Ele sempre fechava pela direita ali e uma hora ia sair o gol, ainda bem que saiu no Atletismo. Grande abraço pro Pedro, que acompanha nossas transmissões. Cadê o Pedro aí, ó? Aí, ó, aparece aí, Pedrão. Ali, ó, tá ali. Aê, Pedrão, tá com a gente aí também. Um abraço aí pro pessoal de Bauru, que mandou o comentário aqui também. Porra, a galera inteira em peso aqui de fora, a galera do Paranaguá, aí comando Litoral também. Galera de Barcelona acompanhando, não sei, agora... Você tá famoso, hein, Tiago? Estamos em Barcelona, rapaz, que é isso? Vamos para nossa ponta direita, o cara que fez o gol do jogo, eleito aqui pela torcida com 69% dos votos, o craque do jogo, Lucas Ronier.
Lucas Ronier, eu achei que não fez um primeiro tempo tão bom assim, tá? Achei que o Lavega tava com muito mais espaço, talvez a marcação... Tava muito marcado. Talvez a marcação do Atlético veio mais preparada para tentar marcar o Lucas Ronier, porque sabe que é uma das lideranças técnicas do Coritiba e acabou sobrando espaço pro Lavega. Então a gente pode destacar isso. Se não agradou tão tecnicamente no primeiro tempo, talvez puxou a marcação para liberar espaço pro outro lado do campo. Individualmente falando, no segundo tempo cresceu de produção. Cresceu junto com o Coritiba, faz o primeiro gol, indo muito bem, e é um destaque que a gente quer colocar, que não necessariamente o Lucas Ronier precisa ficar preso à linha lateral do campo, precisa ser aquele ponta direito, extremo, que vai ter que ir para dentro da defesa adversária só. Não, é um cara que pode fechar no gramado, que pode participar mais do jogo. E o gol do Lavega é um exemplo. E um exemplo de uma marcação, que a gente vai falar melhor do Seabra, uma marcação que você sobe, consegue recuperar, e o Lucas Ronier está pronto para finalizar. Subiu muito, fez um bonito gol, inclusive achei o gol do Coritiba muito bonito, tem várias situações que a gente pode falar do gol, questão de apertar a marcação, questão do cruzamento, questão do ponta do lado oposto fechando na área. E o Lucas Ronier conseguiu ter um protagonismo muito maior no segundo tempo, conseguiu criar muito mais jogadas, claro, a depender do momento do segundo jogo. Valeu, conseguiu... A depender do momento do segundo tempo, conseguiu ter mais espaço, até porque mudou a posição, né? Durante uma parte do segundo tempo se tornou mais um cara por dentro, tanto é que termina o jogo praticamente como um centroavante, mas conseguiu gerar chance. Achei sim que foi displicente naquele lance com o Fabinho, acho que o Fabinho erra a finalização, finaliza muito mal, mas talvez o Lucas Ronier podia ter finalizado antes, podia ter terminado a jogada Parece antes. que ele puxou pelo pé direito e não sentiu a confiança. Né? Um gol que não pode perder, mas é um cara que gera muita chance, é um cara que gera muito volume. Teve essa chance que o Fabinho perdeu, teve a chance no final do jogo em que o Santos faz uma boa defesa, além de também segurar o jogo, conseguir dar aquela provocada. Também tem esse aspecto que eu falo do Josué, o Lucas Ronier também participou disso. Também deu uma provocada, também deu uma gastada, gastou tempo e gerou chance. O Lucas Ronier é um craque, eu sou fã do jogador e acho que tende a evoluir, acho que uma Série A vai fazer muito bem pra ele e acho que, sendo pessimista, não fica muito tempo no Coritiba. Pois é, mas então aproveitar aí essa Série A com o Ronier, a primeira Série A do Garoto. Grande abraço aí pro José Luiz, pô, doutor, que saudades aí. Um abraço pra você, fico feliz quando você tá vendo a nossa live. Um abraço também pro pessoal aí de Itapoá, rapaz, Itapoá presente. Pessoal tudo mandando aqui onde tá assistindo a nossa live. Tinha mais aqui, sumiu Barra Velha também presente, Guarapuava presente. Porra, bastante bacana aí a galera acompanhando. E vamos pro Pedro Rocha, esse também tava sem espaço, principalmente no primeiro tempo ali, só bola mascada pra ele, só chutão pra ele, mas até que ele conseguiu um espacinho ali, foi inteligente na partida. Se a gente pode falar, talvez desse sistema ofensivo teve uma atuação mais discreta, mas acho que no começo do jogo não conseguiu render, muito por conta do jeito que o Coritiba estava jogando, não estava conseguindo fazer o Pedro Rocha jogar, e acho que o Pedro Rocha tentou criar situações. Claro, não só ele tentou criar situações, isso deve ser treinado também, essa questão dele sair da área, abrir espaço, gerar chance, tirar o zagueiro adversário. Achei que dentro do que ele podia, ele foi bem na partida. Claro, uma partida extremamente mediana dele, não conseguiu fazer alguma jogada de efeito, não conseguiu gerar tanto perigo ofensivamente, mas dentro do que ele podia fez algumas combinações, algumas trocas com o Lavega, onde uma ele quase encontrou um passe, mais pro segundo, teve alguns lances em que ele sai da área, tira o Aguirre, eu falei isso durante a transmissão, que o Aguirre precisa acompanhar ele no campo e deixa espaço pro Coritiba, inclusive nos dois lances o Aguirre é obrigado a fazer falta, inclusive uma canetaça do Pedro Rocha, né, onde o Aguirre mata o contra-ataque e toma cartão amarelo. Então dentro do que ele pôde, eu achei que ele foi bem claro, falta talvez a questão de presença de área, e talvez seja a orientação de outros jogadores ocuparem a área em determinado momento, como o próprio gol. O Lavega recupera a posse, o Pedro Rocha está do lado ali, tentando ajudar na jogada, sim. E o Lucas Ronier é o cara que entra na área. Inclusive, na transmissão, quando o Lavega faz o cruzamento, eu achei que o Lavega tinha errado o cruzamento, porque eu achei que não tinha ninguém na área. De repente, abre a câmera, o Lucas Ronier aparece. A gente esperava em várias oportunidades, né? O Pedro Rocha chegava atrasado nessa bola, mas é característica. Mas é porque ele sai da área. Então, tipo, talvez vai ter que se adaptar. Inclusive, não cortando o Lavega do time, uma questão que eu tenho curiosidade, a partir do momento que o Breno Lopes estiver disponível, essa questão de troca de posições com o Breno Lopes, tá? A questão do Pedro Rocha ser o 9, mas vir jogar um pouco para ponta e o Breno Lopes atacar espaço. A questão que eu tenho curiosidade, claro. Até porque eu não sei se foi também uma instrução do Seabra também, mas quando ele buscava um espaço, sempre caía para a esquerda. Para a esquerda, e até porque talvez você não tenha o apoio do lateral, né? O lateral esquerdo, que é o Bruno Melo, não tem esse apoio. Então o Pedro Rocha caía talvez mais pelo lado esquerdo. E por característica, o Pedro Rocha é um cara que joga mais pela ponta esquerda. Então até por característica cai mais pro lado esquerdo do campo. Mas estou curioso para ver essa combinação. Não cortando o Lavega do time, naturalmente, mas sabendo que o Breno Lopes é um cara que vem para ser titular, tenho curiosidade para ver essa combinação, essa troca de posições do ponto esquerda e do centroavante. Acho que o Coritiba pode ter até um time móvel, um ataque móvel na competição na primeira divisão.
Maravilha. Tem alguém para destacar aí dos caras que entraram no segundo tempo? A gente sabe que até mudou a formação tática do Coritiba, né? Principalmente ali quando entrou o próprio Jaci com o João Almeida. Dá para falar desses suplentes aí que entraram no segundo tempo? Vamos lá, Thiago. Todos os suplentes entraram, o Coritiba já estava vencendo e num jogo em que o Atlético naturalmente apertaria mais, subiria ao ataque e talvez o Coritiba não teria o que fazer tanto com a bola. E a gente não teria que ver tantos jogadores com a posse da bola. O próprio Fabinho, que muita gente criticou, e claro, perde um gol muito feio, tem um lance dentro da área onde ele não afasta o perigo e devolve a bola para o Atlético, que também gerou perigo, mas novamente o Fabinho entrou num cenário, num contexto de jogo, onde o adversário estava atacando, onde era obrigado mais a defender do que atacar. A gente viu pouco do Fabinho, acho que é cedo pra gente queimar, claro, eu não achei que ele entrou bem na partida, não achei, assim como a galera, mas acho que... Parece que fisicamente também não tá tão bem. Não, assim. Eu acho muito cedo, acho que é um jogador que a gente tem que ver melhor, em outro contexto, talvez até pela ponta direita, tá tendo que jogar pela ponta esquerda muito por conta também das peças de momento. Vini Paulista entra no final do jogo. Ele vai ter uma oportunidade ou outra, ele pode entrar pela direita e o Ronier fazer a meia, né? Então vai ter essa oportunidade também mais pra frente. E Fernando Sobral entrou, e acho que entrou até melhor fisicamente, tá? E assim, curto espaço de tempo, achei que contra o Maringá, talvez não possa ser impressão minha, Campo pesado, também pode ter dado uma outra impressão, né? Contra o Maringá, achei que ele entrou meio pesadão, assim, hoje eu gostei Claro, não fez nada demais, mas achei que dentro do que ele poderia fazer, tocou bem a bola, posicionou na marcação, não foi mal na partida. Foi regular do que ele poderia fazer, mas achei já melhor fisicamente. E tem a substituição dupla, que é a entrada do Jaci e do João Almeida, que melhora muito o time naquele momento, onde o Coritiba precisava marcar, você faz praticamente uma linha de 5, reforça muito a marcação, Jaci entrando pelo lado direito do campo, sendo um trator, né, e no primeiro lance já disputa uma bola de cabeça, ganha o duelo da cabeça, fica incomodado com a máscara, tira a máscara e vai pro choque mesmo assim. É um cara que caiu nas graças da torcida com muito merecimento, porque é extremamente físico, mas não só físico. Não é um jogador só de raça. O Jaci entrega, não tanto na parte técnica com bola, mas dentro do que ele se limita a fazer, desarmar, cabecear, disputar, duelar, ele vai muito bem, e foi o que ele fez nessa partida. Inclusive, tentativa de lambreta pra cima dele na linha lateral ali foi uma palhaçada, tá? Não tinha nem espaço pra ele nem ali. Ficou bravo, né, cara? E o João Almeida, a gente tem essa questão de entender o João Almeida defensivamente, que em determinado momento falhou. Na partida contra o Londrina, vinha fazendo uma baita partida no final, acabou falhando no gol do Londrina e entra nessa partida, e talvez os 3 zagueiros pode ser um canal pra gente utilizar e aproveitar melhor o João Almeida. A depender de como vai ser o esquema do Coritiba, tem muita lenha pra queimar. O Coritiba pode jogar com uma linha de 4 ou pode jogar com 3 zagueiros e talvez encontrar o João Almeida uma solução para ser um ala. Mas não só isso. Defensivamente, achei que foi bem. Até porque o Atlético colocou Leozinho e Bruninho pelo lado direito do campo pra dobrar em cima dele ali. Ele não perdeu o duelo. Inclusive, jogadores que... e são jogadores habilidosos, não tenho o que falar. São jogadores desse X1 que incomodam. O Leozinho, inclusive, quando entra em outras oportunidades com o Coritiba, leva muita vantagem pelo lado do campo. Hoje, ele foi 2 vezes para cima do João Almeida, e o João Almeida fechou a porta e conseguiu recuperar a posse. Achei que tenho minha desconfiança defensiva e hoje ele conseguiu entregar. E talvez no esquema de 3 zagueiros a gente consiga lapidar esse menino, até para ele evoluir de forma tática e melhorar na marcação, mas hoje essa substituição foi perfeita. Se contra o Maringá eu julguei as substituições dos 3 zagueiros, achei desnecessária por chamar o adversário, hoje eu achei perfeita. Não, talvez falta essa constância defensiva ali, né? Ele vai ganhando com o tempo também, é muito jovem, né? Inclusive fez aniversário ontem ou hoje, né? O João Almeida fez 19 anos, então, pô, jovem pra caramba. É isso aí. Will, pra gente finalizar, cara, dá pra falar que o Coritiba hoje jogou defensivamente a lá Mozart ainda, mas ofensivamente já tem uma cara diferente aí com a vinda do Seabra? Eu acho que a gente não tem como falar dessa partida sem citar o Fernando Seabra. Claro, tem suas diferenças em relação ao Mozart, mas claro, também vão ter alguns traços que vão lembrar o Mozart, até porque o Coritiba tem uma base já formada vindo do ano passado, em que certas questões vão ser utilizadas. O que é de bom proveito você tem que aproveitar. Se o Coritiba teve um sistema defensivo sólido ano passado, você tem que aproveitar esse ano. Então, defensivamente falando, muda um pouco a característica, acho que em determinado momento deu espaço, falei algumas vezes, a chance do Julimar, a chance que o Leozinho tem no segundo tempo foi por muito espaço, principalmente para fazer o cruzamento, mas de maneira geral, gostei da atuação, principalmente defensiva. Achei que o Atlético não levou tanto perigo assim, claro, questão física, a gente precisa entender um monte de contexto da partida, questão física, mas essa questão dos 2 gols do Coritiba nas mãos do Fernando Seabra serem gerados através de
de pressão na marcação e vai muito de encontro com o que ele fala na entrevista dele, que não necessariamente o Coritiba vai ser um time que vai marcar alto o tempo inteiro, até porque você não aguenta fisicamente. Já imaginou marcar 90 minutos de pressão alta? Você não aguenta. Você vai ter um primeiro tempo intenso, onde você vai levar vantagem, segundo tempo você vai morrer e vai acabar pagando por isso. E vai ter momentos que vai ter que dominar a partida, controlar também, como ele se mostrou bastante incomodado na última partida do Maringá, que falou, pô, a gente não conseguiu controlar o jogo e em certo momento pareceu incomodado. E essa questão da marcação-pressão a gente tem que destacar. E vai muito de encontro, daí a gente fala até, inclusive quando a gente escuta as entrevistas dele, ele vai muito bem falando. Pô, o cara discursa muito bem, como é que vai ser na prática? Foi de acordo com o que ele falou. Onde o Coritiba vai ser situacional. Em determinado momento vai baixar a marcação, vai esperar mais o adversário, inclusive transicionou, teve chance de contra-ataque, a gente perde gols claros através de contra-ataque. Então as melhores chances do Coritiba nas mãos do Fernando Seabra foram marcando. Foram as 2 chances de hoje que o Coritiba perde na transição, e foram as 2 chances contra o Maringá, mais o gol de hoje, 3 chances no caso, através de marcação-pressão. Então todas essas chances foram sendo vertical, seja apertando a marcação mais lá em cima, ou seja, mais baixo no gramado, recuperando essa posse e ligando para tentar gerar chances no contra-ataque. Um time extremamente vertical, como ele fala. Acho que o ponto que talvez esteja faltando é com a bola. O Coritiba com um adversário mais baixo, com um adversário, quando o adversário está esperando o Coritiba tomar as ações, o Coritiba, ou quando o adversário até sobe um pouco sua marcação, o Coritiba não está conseguindo rodar essa bola da melhor forma para encontrar os espaços, para criar jogada. Acho que o Coritiba ainda nas mãos do Fernando Seabra não conseguiu criar jogada com o adversário posicionado ou com o adversário subindo a marcação. O Coritiba aproveitou muito de vacilos do adversário, e isso eu acho positivo, seja na transição, seja na marcação alta. Mas talvez precise de entrosamento, e são novas peças, e é estilo de jogo diferente. O Coritiba precisa melhorar um pouco com a posse da bola, quando você precisa obrigar o adversário. Boa. Resumindo então, dá pra dizer que o Coritiba, independente do momento do jogo, independente da postura que tá no jogo, é aquele negócio, quando tem a bola, pelo menos vai definir rápido a jogada ali pra tentar pegar o adversário mais desprevenido. Né? Foi a amostra, pelo menos inicial, que a gente teve, e como a gente fala da coletiva. Ele falou isso. Ele falou que gosta de time vertical, inclusive assisto lances a gente fez uma análise na OWTV lá sobre o Fernando Seabra, e uma das bases dele era essa, ser um time vertical a partir do momento que recupera a posse, não ser um time tão enrolado com a posse da bola. Se o Mozart já privava tanto por ter a posse, tentar arranjar a jogada, não ter uma saída tão rápida, uma transição tão rápida, o Seabra já tem algum estilo diferente e a gente talvez vai ver isso mais. Mas assim, são 2 jogos que dá para ter uma boa esperança, claro, entender todo o cenário, não dá pra gente se deslumbrar com 2 vitórias, ainda no estadual, mas o cenário foi positivo de hoje, com o adversário de Série A, o Coritiba conseguiu vencer e dando mostras de um trabalho de treinador. Boa. Um abraço aí para o Estel Maicon, diretamente de Foz do Iguaçu. Quem mais aqui? O Valnei Mendes, aqui diretamente de Cuiabá. O pessoal aí em peso. Acho que dá para fechar a conta, né, Will? Tô com fome, cara. Não almocei hoje, não deu tempo, cara. Fiquei arrojido. Aliás, quero mandar um abraço com um agradecimento aqui, cara, pro Cláudio Fagundes, cara. Hoje, as caixas de som que estão aqui do Claudião, passei lá pegar, cara, vim com a maletinha que ele vinha todo jogo, a maletinha verde do Coxa lá, cara, pô, um sentimento aí de bastante saudade do nosso amigo Cláudio, que amanhã vai fazer 1 ano, inclusive, do falecimento do nosso amigo. Um abração pro Cláudio aí, mesmo longe, cara, tão longe, ainda tá tão presente aqui, né, ajudou a gente mesmo de tão longe ali, cara, pô, um abração aí pro Claudião. Com certeza faz parte disso tudo, né, Thiago? Com certeza. E comentar com a galera que as nossas transmissões tendem a melhorar, obviamente, sim. A gente tá melhorando a nossa questão técnica, a gente vai começar mais cedo, o pré-jogo, inclusive, vai ser mais cedo, a gente precisava adaptar, entender o novo lugar, mas já foi muito legal, né? Coisa aqui, mas, pô, já não tinha um mouse hoje, tava no touch ali, então, pô... Mas é completamente diferente, adaptações tecnológicas aqui tende a melhorar, a gente vai sempre começar antes com 1 horinha ali para fazer aquele pré-jogo esperto, hoje foi mais enrolado até pela questão da primeira participação aqui, mas foi muito legal. E ainda com a vitória no Clássico, melhor ainda, né, Thiago? Melhor ainda. Vamos comemorar esse final de semana todo agora aí. Grande abraço pra galera. Ainda dá tempo de você deixar o seu like. Então deixa o seu like no nosso vídeo, que ajuda bastante. Grande abraço. Valeu mesmo. 100% chegou. Uhul! Começamos bem, porra!